Seja muito bem-vindo aqui ao nosso primeiro encontro das oficinas de educação ambiental do projeto Coplantar. É uma alegria tê-los aqui conosco nesse projeto que é tão importante para a Banricope, é importante para você, para mim, para todos. E estou aqui acompanhado da equipe técnica que vai conduzir as 3 aulas dessa oficina. Mas antes de passar a palavra para elas se apresentarem, eu quero deixar aqui alguns avisos sobre a pontuação que a gente está ofertando para você trocar por prêmios. Então, se você assistir toda essa aula, você terá direito a 100 pontos do programa Pontos Mais da Banricope e vai poder trocar por prêmios lá na nossa vitrine de prêmios. Então, assista toda a aula. E eu tenho um outro recado que presta atenção na aula, porque no final a gente vai ter um quiz. E se você tiver 75% ou mais de acertos, você vai ganhar mais 50 pontos. Então, tem a chance aí de sair com 150 pontos para trocar por prêmios. Então, presta atenção. Uma atenção dobrada, uma para realmente absorver o conteúdo, né, das oficinas e o outro para também gabaritar ali o quiz e ganhar pontos adicionais para trocar por prêmios. Certo? Vou passar a palavra para a Kelly, vai se apresentar, e depois para a Alana. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar participando desse projeto. Então, eu me chamo Kelly Bernardes, eu sou bióloga por formação e por paixão, né? Então, esse ano completa aí 11 anos de formada, então uma vida acadêmica bem extensa. Atualmente também sou secretária do Meio Ambiente do município de Campo Bom e fundadora da Botanismo. Então, estou concluindo o meu mestrado na área de sustentabilidade e é um prazer imenso estar fazendo parte deste projeto. Vou passar a palavra para a Alana, que também faz parte da nossa equipe da Botanismo. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, ministrar essas aulas. Eu sou bióloga, me formei em 2022, mas eu atuo na área ambiental já faz 6 anos. Também sou técnica em meio ambiente e tenho mestrado em qualidade ambiental. Como vocês podem ver, a gente está bem acompanhado mesmo pelas meninas aqui que vão fazer dessa oficina um momento muito importante aí de transmissão de conteúdo, vão trazer a expertise delas e nos ajudar a mudar um pouquinho das nossas atitudes em prol de um meio ambiente um pouco melhor aí. E aí chegar no objetivo que a gente quer aqui desse projeto, que é reduzir os impactos dos desastres ambientais. Certo? Eu e a Alana vamos deixar a Kelly agora conduzir a primeira oficina. A segunda oficina, quem conduz é a Alana. E na terceira oficina, as duas fecham com chave de ouro. Certo? Olá, pessoal! Então, eu sou a Kelly Bernardes e vamos dar início à nossa primeira aula. O que é o efeito estufa e por que ele é um assunto tão importante? Então, é um prazer imenso, né, estar aqui fazendo parte desse projeto Coplantar da Banricope. Então, é um projeto que visa ações na prática para a gente relembrar o que aconteceu no ano passado, né, e ver como que a gente pode, com pequenas ações, fazer a diferença. Então, após completar um ano, né, do maior desastre climático que a gente já registrou no estado do Rio Grande do Sul, a Banricope criou esse projeto Coplantar. E o que nós podemos fazer para reduzir os impactos que nós causamos no nosso dia a dia? Eu vou passar para vocês alguns slides, tá? E aí, na medida que eu vou passando, a gente vai conversando um pouquinho e eu vou trazendo um pouquinho para vocês de dados também, né? De como estão as nossas condições climáticas e como que o estado do Rio Grande do Sul, quais são as ações que a gente está fazendo para mudar e para ter melhores resultados. Quais são as causas desses desastres naturais? Então, a gente registrou ano passado a maior enchente, né, em volume de chuva já registrado no estado do Rio Grande do Sul, mas também nos 5 últimos anos a gente registrou, né, as maiores secas. Então, o que está acontecendo? Então, a gente traz esse questionamento, né, para ver como que com ações diárias a gente vai conseguir fazer diferença e buscar melhores resultados. Esse mapa, ele mostra para vocês em pontos vermelhos
aonde foram as cidades atingidas. E os azuis são aonde não tiveram nenhum desastre natural. Isso nós estamos falando dos eventos climáticos do ano passado, e aí inclui alagamento, desmoronamento, tá? E todos os danos causados, né, que o estado enfrentou e passou. Então a gente pode ter uma dimensão um pouquinho maior de tudo que o nosso estado sofreu. Então, os dados de pesquisa do IPH, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles apontam, né, que o que choveu em maio do ano passado, tá, seria mais ou menos o volume equivalente à metade do reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu. Então a gente tem uma ideia, né, que o Lago Guaíba recebeu de dimensão de água se proporciona a um reservatório, né, que abastece parte do nosso estado. Então a gente tem sérios problemas pela frente e a gente precisa ver o que está ocasionando isso. Isso vai acontecer de novo? Onde as mudanças climáticas estão interferindo no nosso dia a dia? Então vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. No dia 20 de agosto, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, então, fechou os dados, né, e apontou que nós tivemos 183 mortes em 478 municípios atingidos. Então, volto, né, isso falando de inundação, queda de barreira, deslizamento de terra. Os dados apontados pela Defesa Civil nos levantam, né, que 2,4 milhões de pessoas foram afetadas e mais de 442 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas, entre Vale, Serra e região metropolitana de Porto Alegre. Então a gente vem levantar esse questionamento. A gente ano passado passa pela maior enchente e, ao mesmo tempo, no início deste ano de 2025, a gente tem os dados, né, que o Rio Grande do Sul, né, está aí entre os rankings das maiores secas do Brasil. Então as mudanças climáticas, elas estão aí, elas estão diariamente à nossa frente. Num ano a gente é extremamente afetado pela enchente e no ano seguinte a gente é extremamente afetado pela seca. O Rio Grande do Sul hoje só perde para o estado da Bahia em questões de estiagem, ocupando então o segundo lugar. Então, nos últimos 30 anos, nós tivemos mais de 30 mil efeitos, né, climáticos que levaram à estiagem e seca. E esse reflexo a gente sente no nosso dia a dia. Mas de que forma que a gente está sentindo esse reflexo no dia a dia? Já em fevereiro deste ano, 314 cidades do estado do Rio Grande do Sul se colocam em situação de emergência devido à estiagem e à falta de chuva. Então a gente pulou de um ano onde o estado sofreu com inundações, desmoronamento, queda de barragem, pontes, para o início de 2025, onde a gente já enfrentava ondas de calor e a nossa agricultura era fortemente atingida. Então, de chuva forte a estiagem. Climas extremos que prejudicam, né, a nossa agricultura do Rio Grande do Sul. E como que essa mudança afeta? Produções de alface caíram e chegaram a ser paralisadas. Ao mesmo tempo, a gente tem a baixa qualidade do produto pelo excesso de chuva, falta de chuva e o aumento dos preços. Hortaliças, todos esses produtos de cultivos familiares foram afetados, 2024 e 2025. Então agora a gente vai falar um pouquinho o que tudo isso tem a ver com o efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural. Todo mundo, em algum momento da sua vida, já ouviu falar, né? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural e essencial para o nosso planeta. Então, ele faz uma camada que mantém a nossa temperatura mais ou menos em torno de 15 graus, ou deveria manter. Caso o efeito estufa não ocorresse, nosso planeta seria muito frio, tá? Isso cairia para uma média de 18 graus negativos, né? Então, nem todas as formas de vida seriam possível. Então, o efeito estufa, de forma natural, ele é
essencial à manutenção da vida na Terra. E como que funciona? Exatamente igual a uma estufa de flores e de hortaliças. O calor vai entrar e depois ele não consegue sair daquela mesma, né, com a mesma proporção. Então ele se mantém ali. O efeito estufa natural seria dessa forma. Então, dióxido de carbono, metano, vapor d'água se concentra ao redor, né, do nosso planeta, mantendo a temperatura. Mas o que está acontecendo, né? O que vem acontecendo nas últimas décadas, né? Nós, os seres humanos, estamos intensificando essa camada de efeito estufa. Então, uma quantidade muito superior de gases está se concentrando na nossa atmosfera. E por que isso é ruim? Isso, né? O que acontece? Eleva a temperatura da Terra. Efeito estufa na prática. Então, eu trouxe um comparativo bem simples, falando um pouquinho do efeito uma estufa de planta e do efeito na Terra, né? Então, a luz solar, ela vai penetrar através do plástico ou do vidro dentro da estufa. As plantas e o solo retém este calor, né, através de radiação infravermelha, e aí esse calor ele fica dentro deste espaço. Na Terra acontece da mesma forma. Os raios solares vão penetrar, trazem os gases, mas quando ele volta, quando ele vai fazer o inverso, a quantidade que está se retendo na atmosfera é muito superior. Uma ideia é quando a gente deixa um carro estacionado, né? Deixamos o carro fechado e aí ele vai recebendo calor. Quando a gente entra dentro, tem aquela sensação de estar muito quente. Então, quanto mais quente estiver lá fora, mais quente fica dentro do carro. E é isso que vem acontecendo com o planeta. Quanto mais a gente está recebendo, emitindo, a gente está ficando... A gente tem, né, então, índices de cada vez verões mais quentes. Então, a gente vive, ano após ano, batendo recordes. E isso não é bom. Como que está ocorrendo essa intensificação do efeito estufa? Então, a gente sabe que o efeito estufa é um fenômeno natural e essencial para a vida na Terra, mas que, com o passar dos séculos, a gente vem intensificando isso. E como isso acontece? Principalmente pela queima de combustível fóssil, né? Então, a gente usa o petróleo para quase tudo na nossa vida, tá? E essa queima, né? Então, o petróleo é uma fonte de energia finita, né? A gente está sempre em busca de novas tecnologias e novas descobertas, e essa queima acelerada para todo produto que a gente usa, né, principal matéria-prima, faz com que o CO2, o dióxido de carbono, seja eliminado, seja lançado para a atmosfera de uma forma descontrolada. Agriculturas, fertilizantes, né, acabam emitindo óxidos de nitrogênio, tá? E gases de indústria. Então, a gente está cada vez mais aí, né, depois da Revolução Industrial, a gente teve uma explosão de produção, e isso, por um lado, é muito bom, né, então gera emprego, gera renda, mas, falando de questões ambientais, a gente também teve um ataque ao meio ambiente de uma forma descontrolada e acelerada. E então essa busca por um equilíbrio se tornou algo extremamente importante nos dias de hoje, porque a humanidade ela foi percebendo que precisa dar uma desacelerada. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai reduzir esses impactos? Os impactos ambientais, eles não ficam somente atacando o meio ambiente, eles são sociais e ambientais. Eu trouxe aqui algumas matériazinhas, assim, básicas, né? Então, neste ano a gente teve, então, né, sensações térmicas de mais de 60 graus em algumas regiões do Rio de Janeiro. Verão de 2025 é o segundo mais quente da história. Estudos apontam que enchentes de 2024 foram o maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul e sugere caminhos para um futuro com eventos extremos mais frequentes. E aí o que acontece? Boa parte das famílias atingidas estão em vulnerabilidade social. E o que
qual é a relação desses dois? Que normalmente, né, essas famílias estão em áreas de desmoronamento, próximo a cursos hídricos, né, ou a grandes rios. Então, questões ambientais, elas vão muito além de só cuidar do meio ambiente. Ele envolve um social como um todo. Então, quando a gente pensa em ações, a gente precisa também pensar nas pessoas. Então, essa gama de reportagens que eu trouxe aqui, ela fala um pouquinho sobre isso. E se a gente parar para pensar, um ano depois, a tudo que a gente passou em 2024, quais são as nossas mudanças de ações? O que cada um de nós vem fazendo para melhorar? O que a nossa governança está fazendo para que não ocorra? Então, a gente tem uma projeção através de estudos técnicos de que venha a ser mais frequente. E o que está sendo feito, o que cada um de nós faz e os governantes fazem para que esses resultados sejam diferentes. Então, eu trouxe um pouquinho aqui um questionamento, gostaria que cada um de vocês pensassem um pouquinho, né? Você já viu o CO2 hoje? Então, onde que ele está? Onde que esse mal está no nosso dia a dia? Como que ele afeta a nossa rotina? Como que ele afeta o planeta Terra? Então, a gente sabe que ele está aí, mas a gente tem a nossa rotina tão corrida, a gente tem a rotina de trabalho, escola, filhos, né, supermercado, e aonde que entra a nossa emissão de CO2. Então, esses gases, eles estão presentes, né, naturalmente na atmosfera. Como eu falei anteriormente, né, as nossas atividades, elas vêm intensificando. Destruição das nossas florestas é um fator que sim aumenta demais a emissão de CO2. Os aterros sanitários a céu aberto, então, também fazem emissão de gases, tá? E a indústria. Então, esses três fatores são os principais emissores de gases do efeito estufa que a gente conversou anteriormente. Mas e agora? Qual é o peso do CO2 no nosso dia a dia? Qual é o peso do CO2 na nossa vida? Ele é invisível, mas ele tem um peso gigantesco para o planeta. Então, 1 litro de gasolina queima e libera mais de 2 quilos de CO2 para a atmosfera. Então, mais ou menos um carro comum, né, um carro popular, ele emite mais de 4 toneladas de CO2 por ano. E aí a gente vê que cada vez mais, né, as pessoas, as famílias têm mais que um carro e a gente usa o carro para quase tudo. A gente foi perdendo aquela rotina de fazer a feira a pé, de dar uma volta após ir para o trabalho. Então, essa distância, né, acaba nos fazendo uma emissão maior de gases. Ele pode ser invisível. A gente não está no nosso dia a dia e está vendo o gás sendo eliminado, né, e sendo direcionado à nossa atmosfera. Mas ele tem um impacto real e é extremamente pesado para o meio ambiente. E o que nós podemos fazer no dia a dia para reduzir a emissão de CO2? Agora vem como um teminha de casa, cada um pensar um pouquinho de como tem levado a sua rotina e o que pode fazer de diferença. Então, primeira sugestão, primeira dica, né? Como a gente reduz o uso do carro. É difícil, né? A gente acaba sendo tão prático, precisa ir de uma coisinha, eu vou pegar o carro e vou, né? Então, uma sugestão, uma dica é a gente fazer a rota. Eu preciso ir na farmácia, no mercado, em alguma loja, eu faço isso numa viagem só. Então, é uma forma, né, bem singela da gente estar evitando de fazer quilômetros rodados aí e fazer emissão de CO2. Trajetos curtos, tentar fazer a pé, de bicicleta, né? E utilizar transportes públicos ou grupos de carona. São 3 dicas aí que a gente traz quando diz respeito ao uso de veículos. Economia de energia elétrica. Essa, além de pesar para o meio ambiente, pesa no bolso também. São ações simples, né? Optar sempre pelas lâmpadas de LED, que consomem menos energia e acabam utilizando menos os recursos naturais, né? Apagar sempre as luzes quando a gente deixa um ambiente e
sempre que possível, né, tirar aparelhos da tomada. Não ficar deixando todos os aparelhos, eu uso isso aqui uma vez no mês, tá lá na tomada. Então, fazer a retirada também é uma forma bem simples, mas que também ajuda, né, a economizar energia. Aproveitar sempre a luz natural que a gente tem, né? Então, para quem vai construir, visar já, né, em ter espaços com maior luminosidade e faz o uso, então, da luz natural. E como a gente pode agir? Essa parte é difícil, né? Comprar menos e com consciência. Os grupos de desapego são de forma involuntária, mas são extremamente, né, aliados ao meio ambiente. Às vezes, com a questão de compra online, Shopee, AliExpress, acabou que o mercado ele se tornou muito consumista, rápido, barato. Então, eu tenho uma gama eu posso comprar a mesma blusa em 5 cores diferentes, mas e a durabilidade deste produto? Então, na hora de fazer a sua escolha, pensa em comprar uma peça com uma qualidade superior que vai durar mais. Isso sim é um aliado do meio ambiente. Essa moda compulsiva de comprar, isso sim é o recurso natural que é usado naquela fabricação e o descarte rápido é algo que ainda deveria ser muito debatido porque é assustador. A gente tem locais no planeta, né, onde recebem toneladas de mercadoria que não foram vendidas, não são doadas e é descartado, né, de uma forma na natureza, com etiqueta, caixa, simplesmente por essa moda circular ter se tornado algo tão simples, tão baratinho. É só mais uma peça, é só mais um tênis, é só mais um. E esse peso foi se acumulando no nosso planeta. Vocês imaginem a balança disso na hora de produzir esse material. A quantidade de matéria-prima que é usada para fazer essa fabricação. Então, sempre que possível, né, optem em comprar uma peça de qualidade que vai ter uma longa durabilidade. O meio ambiente, com certeza, vai agradecer. Como podemos agir separando os nossos resíduos? Então, aqui eu trouxe para vocês, nos slides, uma separação completa, mas eu sou sempre da opinião do básico funciona. Então, eu não vou pedir para vocês colocarem em casa 10 lixeiras diferentes, né? Então, vamos pelo básico. 3 separações. Tirando ali lâmpadas, pilhas, logística reversa, né? Óleo de carro, a embalagem do óleo de carro, o local que vendeu, ele tem a obrigação de receber de volta. Isso está na nossa legislação. Então, sempre que comprou algum desses produtos que faz parte da logística reversa, quando for comprar de novo, leva. Jamais descartar pilha e lâmpadas, tá? No lixo convencional, certo? Vamos falar do básico para funcionar. Garrafas PETs, materiais recicláveis, coloca no mesmo saco, coloca tudo junto ali, papelão, né? Metais, ferro, numa separação. Resíduos orgânicos, 2. E aí o rejeito, que é aquele material que a gente bota para fora, mas não tem um fora, né? Mas então, se a gente separar dessas 3 formas, já é um baita passo para quem tá lá do outro lado, né? Para quem tá lá numa esteira de triagem para separar. Mas na minha cidade não passa separação de lixo. Vem todo o caminhão junto, então não faz diferença eu separar. Faz sim. Na hora que a sacola cai na esteira, pro pessoal que faz essa triagem, faz muita diferença. Eles conseguem aumentar o índice de reciclagem se ela já vir em sacola separada. Normalmente, nos municípios que não tem, então, um aterro próprio, né, essa separação pesa na hora de fazer o transbordo até uma destinação final. Então, essa simples separação aumenta o nível de reciclagem de quem tá ali. Na sua maioria das vezes são cooperativas que assumem essa triagem, né? Porque a gente também tem legislação que pede isso, que favorece essas contratações. Então, mesmo que na tua cidade não tenha, né, a coleta seletiva separada, o dia do orgânico, coloca na sacolinha separada que já vai estar ajudando quem tá lá do outro lado. E
aqui uma partezinha, né, eu trouxe para vocês e também faz parte do projeto Coplantar, né? Plantar árvores e preservar as áreas verdes, tá? Escolha um local adequado para plantar, né? Quando a gente está falando em áreas públicas, consulte sempre o órgão ambiental competente para ver se dá para estar fazendo um enriquecimento vegetal, tá? Participar dos mutirões de plantação da sua cidade, né? Ou, tô viajando, participa, ajuda, né? Falta muita mão de obra às vezes para quando essas ações acontecem, né? E manter esses locais. Mais importante do que a gente estar plantando árvore é a gente manter os locais que já existem. Manter as nossas cortinas verdes, manter as nossas florestas, as nossas matas, respeitar as APPs. Dos grandes fatores que a gente vivenciou em 2024 é a falta das áreas de preservação permanente. E eu tô falando então, né, dos cursos hídricos que não possuem essa mata ciliar, que ajuda, né, então, com que a calha do rio se mantenha firme, rígida e faça com que a água escoe até o oceano. Ou a gente está falando de não respeitar os topos de morro, né, o declive daquele local. Então, quando a gente fala de área de preservação permanente, a gente tem diversas situações. A falta de respeito com essas situações é muito complicada. Então, a gente tem no estado do Rio Grande do Sul muitas famílias que ainda estão vivendo em zonas de risco. Então, vamos respeitar as nossas áreas de preservação, que isso é fundamental para, né, os desastres climáticos. Evitando, né, mais uma dica então, evitando o desperdício de alimento. Lembra que a gente falou lá atrás sobre a estiagem? Quando a gente tem estiagem, o que acontece? O preço do alimento sobe, né? Então, o desperdício de alimento, ele não é um problema só do nosso estado, ele é um problema do nosso país também, e é bem complexo, né? Vou perguntar para vocês, quando vocês vão comprar as frutas, legumes, a gente começa a escolher ali no mercado, e o que a gente não quer? A gente não quer aquela frutinha que tá com uma marquinha, a gente não quer a fruta que tá amassada ou que já tá danificada. Então, eu não quero, vocês não querem, e o que acontece? Essa fruta ela vai batendo de um lado para o outro e no final do dia ela vai para descarte. Então, a grande quantidade de alimento que vai fora do nosso estado, ela afeta diretamente, né, a produção, ela afeta diretamente a qualidade de vida, né? Então, vamos armazenar os alimentos também para ter uma maior durabilidade em casa, né? Sempre botar a mão na consciência, se eu tenho alguns alimentos, fazer aquela revisão nos nossos armários, né? Olha, tem algumas coisas aí, né, não tão vencida ainda, vamos tirar, tô há bastante tempo com isso aí, não vou usar, já vamos fazer uma boa ação. Então, quando a gente não deixa um alimento estragar, não deixa um alimento vencer, além da gente estar ajudando socialmente, a gente também está sendo um baita parceiro aí do meio ambiente. Lembrando, né, então, a irrigação daquele alimento já foi feita, o processo produtivo, se ele é um alimento industrializado, um saco de arroz ali, ervilhas, né, então, ele passou por um processo, fez uso de matéria-prima, então tentar sempre, né, pesar um pouquinho na consciência socialmente e ambientalmente. Essa aqui é uma ação que parece tão simples, né? Mas ainda é um baita problema, né? E vira e mexe a gente tem novas campanhas, novas tratativas e a gente acaba voltando por um ponto sempre chave, né? Como podemos agir, então, reduzindo o uso de materiais plásticos descartáveis? Esse vilão aqui é antigo, já se teve inúmeras campanhas, é um vai e volta. O Brasil ainda é um país que caminha devagarinho na proibição do uso, né, de materiais plásticos descartáveis. Então, é uma ação, qualquer lugar que a gente vai ter um copinho descartável para ser usado, para tomar uma aguinha. Se bateu muito na tecla de se levar sempre um copo, mas a gente dá um passo para trás e dá um para frente, né? E é bem complexo, é bem complicado, porque quando a gente está falando de materiais plásticos, quando a gente está falando de descartáveis, a gente está falando de uma alta cadeia de produção, a gente está falando de uma grande quantidade, né, de matéria-prima
que é usada de uma forma momentânea, instantânea e vira resíduo tão facilmente. Vamos lembrar um pouquinho, né, pós-carnaval, pós algum evento, uma festa, Réveillon, né? Sempre a quantidade de materiais descartáveis que ficam jogados. Então, sempre que possível, não fazer o uso desses materiais. Também é uma forma bem simples, mas bastante positiva de estar ajudando o meio ambiente. Ajudar o comércio local. Essa, né, é uma ação tão simples, e porque ajudar o comércio local tem a ver com o meio ambiente. Tudo, né? Quando a gente compra no nosso comércio local, a gente está deixando de se deslocar, a gente está incentivando a agricultura familiar próxima. Então, sempre, né, tentar fazer parte desses pequenos núcleos, né, tentar também saber sempre a origem desses produtos que a gente está adquirindo. Então, fazer esse giro na nossa comunidade, na nossa rua, é bastante importante, tá? Ajuda bastante, então, em questões sociais e ambientais também. Essa aqui já é um pouquinho mais difícil para os gaúchos, né? Mas sim, reduzir o uso de carne vermelha, né? Então, a alta escala da nossa pecuária, ela é um agravante, né? Da emissão de gases do efeito estufa. Então, tentar tirar um pouquinho, eu sei que ia ser bem difícil, né? Para quem é fã aí de uma carne em todas as refeições, mas a dica veio, né? E quem se sentia à vontade, então, tentar substituir por grãos. Então, na próxima aula, a gente vai ter um guia prático de como essas mudanças vão ser afetadas. Foi um prazer imenso ter compartilhado com vocês algumas informações. Então, na próxima aula vocês vão estar com a Alana e eu volto na terceira aula para a gente falar um pouquinho mais sobre mudanças climáticas, sobre ações, emissões de gases, certo? Um abraço e tchau, tchau!